Dando continuidade ao nosso módulo 5, falando sobre mineração de textos e processamento de linguagem natural, vamos à nossa aula 2, noções sobre processamento de linguagem natural, e explicaremos algumas das coisas que fizemos em termos práticos na análise anterior, no último exemplo da última aula. Então, nesse módulo, nós vamos focar um pouquinho melhor. Nesse módulo, nós estamos falando sobre textos, mineração de textos e processamento de linguagem natural, e nesta aula vamos focar um pouco mais na linguagem natural. E o que significa o processamento de linguagem natural? O processamento de linguagem natural é uma das sub-áreas da inteligência artificial que estuda a capacidade e as limitações de uma máquina em entender a linguagem dos seres humanos. Exemplos de aplicações práticas: chatbots, Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, etc, etc, etc. Tradutores automáticos, tudo isso precisa compreender o contexto. Ou melhor, precisa compreender os que eu chamaria de tópicos centrais: contexto de conversa, significados sintáticos e semânticos, que interprete os textos e faça uma análise de sentimentos. Do que eu estou falando, gente? Já dizia o Gabriel Lorca, contexto é para reis, né? Veja o exemplo desta frase: a carteira da carteira na carteira. A carteira da carteira na carteira. Eu vou usar o Google para traduzir isso para o inglês. The wallet of the wallet in the wallet. Quando deveria ser the wallet of the postman is on the student's desk. Contexto, senhores. É tudo. A carteira, local onde eu coloco documentos, da carteira, da mulher que entrega cartas, está na carteira. O local onde eu escrevo. Sem uma análise de contextos, eu não vou conseguir, nesta frase, eu não consegui de jeito nenhum convencer o Google que essa aqui era a frase correta. Ele faz isso. E é isso que se trata de processamento de linguagem natural, resumidamente. Dar sentido àquilo que existe. E nós temos etapas de pré-processamento. Fizemos isso. Utilizamos isso no exemplo da aula de mineração de textos. Normalização, tokenização e identificação de palavras e sentenças. Você pega sentenças e palavras das sentenças e cria matrizes de informações, seja por palavras, seja por sentenças, seja por os dois. Remoção dos chamados stop words, que são as remoções das palavras comuns e artigos, para, de, oi, tá. Remoção de numerais, por quê? Numerais, unidades, remoção de unidades de medidas físicas, metro cúbico, metro quadrado, símbolos como dólar, real, isso não tem carga semântica, isso tem que sair fora. Então, quando se fala de numerais, você está removendo também os símbolos. Correção ortográfica, a menos que você esteja fazendo um processamento de linguagem natural no diário oficial, é muito provável que você tenha problemas de erros de escrita. Então, você precisa minimizar os problemas. Você ainda tem dois outros processos que normalmente são feitos em conjunto: a estemização e a lematização. A estemização, reduzir as palavras a seu radical, para que você possa identificar cada uma das etapas. Gato, gata, gatos, gatas tornam-se gat. Por quê? Porque todas elas são a mesma coisa e você pode dar a contagem de gat e não de gato, gata, gatos e gatas. E a lematização é reduzir as palavras ao seu lema, que normalmente é expresso no singular e no masculino. Gato, gata, gatos e gatas viram uma contagem só de gato. Isso permite você ter interpretações sobre aquilo que você está falando. Não é possível fazer uma tradução correta, fazendo uma tradução palavra a palavra.
Nós temos dois grandes sistemas que eu encontrei para esse tipo de procedimento. Existem centenas de outros, tá? Centenas mesmo. É o Luiz, da Azure, da Microsoft, que tem uma conta gratuita, tem que ler lá a documentação de como usar. E o Dialogflow, do Google, que tem uma versão trial de 90 dias, mas você tem que fazer um depósito que você, depois de 90 dias, pode remover, caso você não se interesse em continuar com um aplicativo. Pelo menos enquanto eu fui olhar nos dias de hoje. E, é claro, existem centenas de outros tipos de bibliotecas que fazem isso, oferecidas em serviços por aí afora, principalmente soluções de chatbots, integrações com o Telegram, WhatsApp e serviços de reconhecimento de voz, entre inúmeras outras atividades. E open source? Tem sim, tem várias bibliotecas para Python. Verifique no módulo 1, na aula 6, tem lá um fluxogramazinho onde eu listo várias bibliotecas com esse propósito no Python. Na linguagem R, nós temos algumas alternativas que foram utilizadas na última aula em meio à mineração de texto, que fez exatamente aquelas etapas de pré-processamento. Outros podem ser encontrados na referência desse slide aqui, por exemplo, para criar um chatbot usando o Telegram R. Importante, né? Existem chatbots de diferentes categorias. Você não necessariamente está falando de um chatbot que vai conversar contigo tentando te enganar, achando que você que é um ser humano. Estamos falando, às vezes, de linguagens de metas, né? Deseja fazer o quê? Deseja ir para o lado direito ou para o lado esquerdo? Você responde, vou para o lado direito. Se você responder qualquer outra coisa, ele vai dizer assim, por favor, escolha um ou outro. E você consegue se auto-atender nesses sistemas com relativa eficiência, dependendo do seu problema. É basicamente uma navegação guiada por assistente de software. E nós vamos ver, já devem ter utilizado isso por aí afora, mas vocês podem ver por aí afora. E as nossas referências, né? Aqui, alguns dos motivos de eu não ter feito algumas coisas, né? Por exemplo, tutorial, como construir um R-Bot em 3 etapas, utilizando o Telegram. Tanto esse primeiro quanto o segundo utilizam o Telegram para você usar o R para criar um chatbot. Nós vamos ver isso aí, eu vou mostrar já esse exemplo. Ó. O Elisa, um chatbot em R, feito por nós mesmos. Eu copiei o link desse negócio lá, coloquei ali, não fui eu que fiz, tá? Eu baixei esse código que está ali para mostrar para vocês como funciona um chatbot em R, como fica bonitinho um chatbot em R. E como se você for meio inocente e tiver realmente mal, você pode acabar se enganando. Tem aí essa inicialização de desenvolvimento de chatbot envolvendo o Plumber e o ngrok, que são bibliotecas para R também, se não me engano. Agora me falhou a memória, mas eu acho que são para R, sim. Building a Simple Chatbot from Scratch em Python, utilizando essa biblioteca aí, o NLTK, que é uma das melhores para isso. Tem alguns textos básicos sobre processamento de linguagem natural, tá? Então, os outros todos são simplesmente textos básicos. O interessante desse daqui, tudo sobre linguagem e processamento natural, é que ele tem lá um chatzinho ao lado, assim, para você brincar com ele. Ele é um serviço, ele explica para você o serviço dele, que é um serviço de chatbot que ele fornece comercialmente, e ele dá lá o chatbot para você conversar com o chatbot, se você desejar. Vou mostrar isso aqui para você em R. Vou abrir aqui. Eu fiz esse negócio, eu baixei esse negócio aqui para você. Verdade. Eu não fiz nada, né? Mas assim. É muito importante nesse caso também que você esteja dentro do diretório, senão não vai acontecer. Eu vou mostrar porque já. Então eu vou choose directory aqui, test mining, entramos no diretório. E agora é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, ó, main Elisa. Main Elisa, ele tem a URL do blog que fez o código. Eu copiei o código que estava lá, fiz Ctrl+C, Ctrl+V nesse arquivo aqui, elisa.r, que eu não vou abrir agora para vocês não terem a curiosidade. Inclusive, eu já adianto aqui, a gente criou muitas bibliotecas, não é? Se você criou a biblioteca e quer rodar a biblioteca inteira, você pode salvar ela num .r e usar esse código aqui, ó, source elisa.r. Você podia fazer isso, por exemplo, para carregar a função objetivo de uma matéria de otimização, por exemplo. Então, você pode botar toda a função objetivo dentro de um código à parte.
Aí, quando chegasse aqui, você simplesmente carrega. E quando eu carreguei, ele executou. E o executar dele aqui embaixo, ó. Olha que bacana. Eu tenho a Elisa falando comigo. Você pode conversar com ela aqui embaixo, ó. Hi. Ela está conversando comigo, né? Obviamente você tem que conversar com ela em inglês, tá? Já que eu não fiz nada, né? O que eu sugiro? How are you? Eu estou interessado, tá vendo? Ela já, né? Já dá umas cutucadas assim. Estou interessado nela mesmo ou não? Olha só. Eu não preciso fazer tudo certinho. Tem o R atrapalhando ali com o manual. Aí ela já, se você está dizendo não só para ser negativo, yes. Estou triste. Repara que ela está tentando usar as palavras para mim. Você pode, olha só, se você não souber que você está conversando com uma máquina, você pode ficar aqui horas batendo um papinho com ela. Basicamente. Ela tenta dar uma de psicólogo, mas tudo aquilo que você disser para ela vai voltar para você com o que você acha. Eu Se você estiver lendo o que eu estou fazendo, ela está tentando assim. E simplesmente encerra a conversa. Então ela vai ficar aqui horas e horas e horas. Se eu disser no, ela vai dizer que eu estou sendo negativo. Se eu falar yes, ela tem uma análise de muito simples. Vou mostrar o código, vocês vão ver. Uma criança poderia pensar naquilo desse sentido assim. Tá? Pode parecer algo muito sofisticado isso, mas não é. Vou sair, eu sei que o comando de sair é essa. O código deles que eu copiei e colhei, tá? É isso aqui. Eu vou de baixo para cima. O input, que é para você ter a primeira tela dela. Aí depois ele fica permanentemente perguntando o que eu quero fazer. E aí, depois de ter escrito isso, ele espera eu digitar. Se o input for quick, ele sai do while, senão ele traz a mensagem da Elisa. E o que é a mensagem da Elisa? Hello, how do you do? Please state your problem. Se eu falar alguma coisa de computers, do computers or you, what do you think about machines? Why do you mention computers? Ele escolhe uma dessas coisas. Name, I'm not interested in names. Sorry, please don't apologize. Apologize is not necessary. What things do you have when you apologize? I remember the often thinking, okay, I want, what do it means if you got? Why do you want? Suppose you got o que quer que seja, soon. Então ele basicamente joga com você o tempo todo com base em expressões que ele eventualmente encontre. Então ele precisa encontrar alguma coisa específica do texto que indique quais os sentidos que você está aqui. E conforme você elabora o texto, você basicamente enriquece o processamento de linguagem natural. Esse é um processamento de linguagem natural simplicíssimo, que você evidentemente vai poder descobrir que está conversando com uma máquina. Não tem absolutamente nada de interessante, é uma lista de listas. É uma lista de vetores, na verdade, onde cada vetor tem um nome e tem um elemento, e o que ele faz é com base naquilo que ele encontra do seu argumento, do input, ele verifica qual das respostas é a mais apropriada, ou seja, qual dos blocos ele entra, e aleatoriamente escolhe uma das posições, ou
aleatoriamente, na verdade, através de uma... aqui, ó. Choose applicator answer handling. Então, se eu começar a botar always, se eu só botar isso aqui, esse é o problema, tá? Tem que escrever aqui embaixo. Always. Viu? Ele simplesmente escolhe aleatoriamente daquele bloco de textos. Então, eu poderia dizer assim, I always have... I am always hungry. Aí ele pode escolher qualquer uma das palavras. Você pode dar um exemplo específico? Ou isso aqui, ou aquilo outro? E ele ainda tem um tratamento especial para o default moment, né? Very interesting. I'm not sure if I understand you fully. What does that suggest to you? Please continue. Go on. Do you feel strong about discussing such things? Basicamente se por acaso ele não conseguir entender absolutamente nada do que está fazendo, joga uma dessas frases aleatórias aqui embaixo. Então ele fica fazendo isso. Todas as vezes que você bota um input, ele aciona o código ELISA, que é esse aqui, tá? Ele aciona o código ELISA recebendo o input e consulta com base no input esse banco de dados anterior aqui. E assim você construiu um chatbot dos mais simples, básicos, sem absolutamente nenhum grande esforço. Nem eu tive esforço, porque eu copiei e colhei. Eu não tenho muita paciência para construir chatbots não, tá, gente? Eu não tenho paciência para construir isso aqui. E dada a evolução das coisas no dia de hoje, eu compreendo particularmente que você deveria usar alguma coisa já com alguma coisa pré-pronta, tá? Não vamos construir do zero. A menos que você tenha algo muito simples a ser construído e você possa fazer do zero. Fora isso, não vale a pena. Use alguma coisa que já existe por aí na natureza. Ok? Então, você vê que eu nem coloquei isso como um exemplo de processamento na linguagem natural. Eu simplesmente coletei isso na internet e trouxe para vocês para mostrar um exemplo simples de alguma coisa que existe. Então, nós vimos, assim, as principais noções sobre o procedimento de processamento de linguagem natural, seus principais objetivos, algumas aplicações que nós vimos, inclusive, na aula anterior. E tem um escopo extraordinário de coisas que eu não estou falando aqui. Eu não estou ensinando vocês a traduzirem, não estou ensinando vocês a usarem uma rede neural para fazer uma tradução. O Google faz traduções com redes neurais Deep Neural Networks, que usam estratégias de treinamento que duram uma semana. Um processamento de linguagem natural é um escopo muito grande e o objetivo é que vocês tivessem contexto a respeito disso, uma noção básica do funcionamento de algum tipo de procedimento e, se vocês tiverem interesse, pode ser que no futuro haja ou outros cursos que envolvam especificamente esse tema, ou procure bibliografia recomendada sobre o tema. Eu nem bibliografia muito robusta coloquei aqui. Confesso para vocês que não é um campo de trabalho que eu hoje tenha profunda interesse. Eu não estou pesquisando ativamente no processamento de linguagem natural, muito embora eu considere a análise procedural de documentações algo muito pertinente à indústria. Por quê? Empresas grandes, que já existem há décadas, elas não têm todas as suas informações digitalizadas. E quando possuem essas informações digitalizadas, são informações que estão em análises manuscritas, muitas vezes que foram digitalizadas por base de PDFs de imagem.
E existem bibliotecas que podem ler essas imagens, pegar esses textos manuscritos, compreender, organizar semanticamente, permitir acessar essa informação que hoje está oculta de qualquer pessoa que trabalhe nessas grandes empresas, porque não houve um procedimento de digitalização de documentos, por vezes inviável fazer isso em empresas de grande porte. Então, você não consegue pegar esse histórico, a menos que você sente-se em uma biblioteca e percorra realmente as caixas. Então, existe um viés, sim, de aplicação em engenharia muito grande, análise de sentimentos, percepção pessoal, análise, por exemplo, na segurança de processos industriais, análise da percepção daquilo que as pessoas estão escrevendo, de como elas estão se relacionando, se elas estão bem de saúde, se elas não estão bem de saúde. Mas, pelo menos nesse presente momento em que eu converso com vocês, não há absolutamente nenhuma atividade minha nesse sentido. Mas isso pode sim se confirmar como alguma coisa no futuro, vai saber. Ok? Muito obrigado. Com esse módulo 5, encerramos com essa aula, nós encerramos o módulo 5 e encerramos grande parte do curso. O que eu vou fazer agora, ainda existe um tema que está na programação original, que é metodologias de análise de imagens, ou apresentação, fazer gráficos, né? E o que eu vou fazer é um grande módulo de extras, onde eu vou colocar tudo aquilo que eu não encaixei ao longo do curso, como módulos extras para vocês, e provavelmente é um módulo que pode crescer ao longo do tempo, com novos itens que nesse momento não estão sendo programados. Então, haverá algumas aulas nesse módulo extra, com a possibilidade desses módulos crescerem com o tempo, em vista de novidades, informações, correções que sejam vistas muito depois. Ah, eu fiz alguma coisa errada aqui atrás, deixa eu corrigir, ó, tá lá no módulo extra, pode procurar, tá? E basicamente o curso em si se encerrou aqui, mas vocês já sabem fazer gráficos, né? Mas essa primeira parte vai ser exatamente como fazer uma apresentação legal, como fazer gráficos mais sofisticados, como utilizar um pouquinho melhor o ggplot, como ter acesso mais fácil a fazer os gráficos. Porque ninguém realmente vai precisar de digitar aqueles comandos todos do ggplot para todas as situações. Algumas você não vai ter jeito, vai ter que mexer no código direto. Mas existem formas de você fazer isso, até visualmente, dentro do R. Nós vamos aproveitar todos os recursos que nós temos, entre outras coisas que nós podemos agregar depois. Tá? Então, aproveitem depois o módulo extra e obrigado pela atenção até aqui.